O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, no ar mais um programa de Medicina em Destaque. Nós sempre agradecemos a você, telespectador, por mais uma audiência. Agradecemos a Deus também, porque na semana passada, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez no nosso programa e aqui estamos, sinal de que Ele atua em nossa vida. Agradecer toda a equipe técnica aqui da TV Mar. Então a gente vai começando o programa agradecendo a todos e agradecer também a Ultraplast, a gente vai chamar a Ultraplast aqui com esses lindos versos desse poeta. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E aí estamos agora trazendo a nossa convidada especial do dia de hoje, doutora Laís Guedes, ela que é alagoana da Gema, que é ginecologista, obstetra, mas tem assim um carinho muito especial pela sua formação em mastologia. Doutora Laís, o programa é seu. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso programa. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Gerson. A honra é minha. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa maravilhoso que eu sempre assisto. Inclusive, muitas pessoas conhecidas minhas já participaram e eu sempre estou assistindo. Maravilha. Vamos contar um pouquinho, a gente faz esse preâmbulo falando da doutora Laís. Alagoana, que caminhos na sua formação? Você falou que estudou numa escolinha, como é o nome? Estudei, pequenininha? Sim? Pequenininha, estudei no Patinho Feio. Oh, meu Deus! Depois eu estudei no Colégio Marista, aqui de Maceió. Sim. Aí depois eu estudei no Contato. Terminei lá no Contato, estudei um tempo no pré-vestibular para passar em Medicina. Passei em Medicina em João Pessoa, lá na FAMENE, que é a Faculdade de Medicina Nova Esperança, na Paraíba. Sim. Fiquei lá 6 anos, morei lá. E aí depois eu já fui direto para São Paulo fazer a residência. Aí eu fiz residência em São Paulo, no Santa Marcelina. E depois fiz mais de 3 anos no Santa Marcelina de Ginecologia e Obstetrícia. E depois fiz mais de 2 anos de mastologia no Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, que é também lá em São Paulo, no IBCC. Ah, que bom. A ideia de medicina, quem lhe inspirou, quem lhe chamou a atenção, ainda quando criança brincava de médicos, já tinha essa historinha, não, né? Não, no início eu não tinha muito, quando eu era pequena, mas a minha família tem uma quantidade de médicos consideráveis. Meu pai é médico e quando eu era pequena eu gostava muito de brincar, de atuar, de imitar. Então eu estava mais para o lado da arte, assim. Só que aí eu fui crescendo, meu pai me inspirou bastante e aí acabei escolhendo o lado da medicina. Você gostava muito da arte, está no lugar mais artístico, mais artístico, né? E lá na Paraíba, dificuldades? Pelo fato de você deixar sua família aqui, eu fui lá sem conhecer muita gente, eu tinha uma amiga que já tinha ido para lá, mas a gente estudava em faculdades diferentes, morava em bairros diferentes, e aí tem a dificuldade de ficar em casa sozinha, não tem almoço, né? Não tem a comida, não tem roupa lavada, essas dificuldades. Mas João Pessoa é um lugar muito agradável, muito parecido com Maceió, uma cidade pequena. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, fiz muitas amizades. Então, no início foi mais difícil, mas depois foi muito bom. A ideia de ginecologia e obstetrícia, de onde nasce?
Da faculdade, eu gostava muito na faculdade, entrei numa liga de ginecologia e obstetrícia, fiquei acompanhando por fora. E aí me encantei por parto, principalmente pelo parto normal, gostava muito. E aí comecei a me aprofundar e continuei na residência. Mas já na época da faculdade eu já gostava mais da parte relacionada à mama. Na minha faculdade tinha muitas mastologistas e a gente rodava num hospital que era referência de câncer de mama, lá em João Pessoa. E aí eu já me inspirava nessas minhas professoras. E aí acabei fazendo ginecologia e obstetrícia para fazer mastologia. Mas hoje atua também na ginecologia, na obstetrícia? Atuo muito mais na mastologia, mas ainda atuo um pouco. Atuo um pouquinho menos, mas ainda atuo. Dentro da ginecologia, conta essa história, da mastologia, conta essa história assim. Na mastologia foi isso. No início da faculdade, eu comecei na liga e depois no internato a gente ia para esse hospital que era referência de câncer de mama. Então a gente via bastante, eu gostava muito, sempre gostei da parte de imagem, então a gente via muita mamografia, muito ultrassom, e aí eu gostei bastante. E aí eu tinha 2 caminhos para fazer, ou faria ginecologia obstetrícia para entrar, ou faria cirurgia geral. Fiquei nessa dúvida balançada, mas como eu gostava muito da parte de parto, gostava muito da parte da saúde da mulher, eu acabei escolhendo ginecologia obstetrícia. Mas eu fiz já pensando no caminho final, que era a mama, a mastologia. Direto não consegue, né? Sair da graduação para fazer. Não, é uma subespecialidade. São 2 anos de... 2 anos de mastologia e depois você pode fazer subespecialidades da mastologia, que hoje em dia tem reconstrução, que é a reconstrução mamária plástica pós-câncer. Mas aí tem que entrar já com um cirurgião, né? Tem que já ter feito alguma coisa. Tem que ter feito ou ginecologia ou cirurgia geral. Aí você entra na mastologia básica, que você faz 2 anos. Aí depois da mastologia básica você ainda pode fazer subespecialidade, que é essa de reconstrução e que tem também a parte de imagem. E existe assim, uma diferença entre a mastologia e a ginecologia? Em que campo existe diferença, mas elas atuam de formas complementares. Não pode partir a mulher, né? Você tem que ver a mulher a gente tem que ver tudo, né? A ginecologia, ela é a clínica da mulher. Tudo que, às vezes, a mulher nunca passou por um médico e aí ela passa pelo ginecologista e a gente acaba diagnosticando e descobrindo várias comorbidades que ela nunca ia descobrir porque nunca tinha ido ao médico. E uma dessas etapas é o exame da mama. Então, o ginecologista, ele é capaz de diagnosticar e encaminhar qualquer alteração que tenha na mama. E aí, o dever do mastologista é continuar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Seja ele uma conduta expectante, apenas com segmento, com exames, ou uma conduta mais invasiva, com biópsia ou até cirurgia. E quando se procura um mastologista? O mastologista, todo mundo pensa que só tem que procurar quando tem alguma coisa ou naquela época do Outubro Rosa, né? Que é a época da campanha. Mas o mastologista, ele deve ser procurado sempre pelas pessoas que tenham qualquer alteração na mama, seja ela homem ou mulher. Quando você fala pessoas, né, geralmente o pessoal mastologista, até procurar a mulher, né? Mulher não. Né? Mastologista também atende Mas homem. como profissional também tem mastologistas homem. Também tem. Também tem. Então, vice-versa. Então, tanto o homem procura um mastologista, homem, ou pode procurar mulher. Ou pode procurar mulher, tanto Perfeito. faz. Então, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha qualquer alteração na mama, seja ele um nódulo, uma assimetria, uma ginecomastia. Uma ginecomastia, muito comum nos homens a ginecomastia. Ou qualquer pessoa que não tenha, qualquer mulher agora, que não tenha nenhuma alteração na mama, mas que tenha a partir de 40 anos para iniciar o rastreamento para prevenção do câncer de mama,
ou a partir dos 25 anos para a gente fazer um estudo genético e avaliar se aquela paciente precisa ou não iniciar um rastreamento de mama mais precoce. Nos fale das duas coisas. Primeiro, o rastreamento genético, né? Tem aquela Angelina Jolie fez, pode dizer, é público, tornou, não tem nenhum segredo e serve até de uma campanha, né? Preventiva. Fez mastectomia por conta de uma questão genética, não é isso? Exatamente. O câncer de mama, ele é multifatorial. Não existe um fator só que cause câncer de mama. Se fosse assim, a gente teria descoberto a cura do câncer porque a gente sabia exatamente o que causa. E, infelizmente, não é assim. O câncer de mama, além de ser multifatorial, ele é heterogêneo. Cada câncer de mama é diferente do outro. Então, hoje em dia, a gente não consegue prevenir de forma primária por conta disso, por a gente não saber a causa única. Mas existem tumores de mama que são mais associados a causas genéticas. E esses genes, eles vão estar mutados no nosso código genético. Só que não são todas as pacientes que têm indicação de fazer essa dosagem e essa pesquisa do código genético. As pacientes que têm indicação seriam as pacientes com história familiar importante. E aí é individualizado. A gente vê primeiro familiar, se tem caso de homem com câncer de mama, se tem bilateralidade, isso é tudo individualizado. E é mais com o histórico familiar e o histórico pessoal. As pacientes que não têm essas características, elas não têm a necessidade de fazer esse estudo, porque geralmente elas estão associadas a um câncer multifatorial associado aos nossos hábitos do nosso dia a dia. Seja por ser mulher, é um fator de risco, tabagismo, outro fator de risco, atividade física, sedentarismo, o que a gente come, tudo isso proporciona ou não a gente desencadear um câncer de mama lá no futuro. Além de certos hábitos, assim como o uso do tabaco, álcool, essas coisas também podem influenciar. Pode influenciar e são já considerados... Atividades estressantes, atividades ocupacionais também pode ser. Muita gente fala isso, que depois de um estresse surgiu um nódulo na mama e acabou tendo câncer. Não, isso não é comprovado em estudo, mas muitas mulheres chegam com essa queixa no consultório. É bom se investigar também, né? Seria bom. Quanto ao outro rastreamento, quais são os exames assim, para esse follow-up, para esse acompanhamento? O rastreamento que é mais habitual, que é aquelas pacientes que não apresentam histórico familiar importante, são mulheres a partir dos 40 anos, devendo realizar a mamografia. A mamografia, ela deve ser feita anual pela Sociedade Brasileira de Mastologia e foi o único exame que foi comprovado para diminuir a mortalidade do câncer de mama, porque ele é capaz de identificar lesões não palpáveis e que, se diagnosticadas de forma precoce, promove a cura do câncer de mama. A mamografia é mais importante por isso ou também pela facilidade, menos exigente do que outros exames? O rastreamento, ele é um conjunto de coisas. Para você dizer que aquela doença ela é passiva de rastreamento, ela precisa ser uma doença que diminua a mortalidade com um exame acessível para a população. Então, temos esses exames aí, né? Esse primeiro é a mesma paciente ou não? Não, são pacientes diferentes. Esse primeiro exame é uma mamografia, é uma incidência crânio-caudal, mostrando um tumor na mama, provavelmente, não dá para ver as duas, mas provavelmente essa é a mama esquerda. O que mostra mais aí é que dentro desse tumor existe um clipezinho metálico. Hoje em dia a gente coloca esse clipe para que, caso a paciente precise fazer quimioterapia, esse tumor ele pode diminuir por completo. E aí, no momento quando acaba a quimioterapia, a paciente precisa realizar um procedimento cirúrgico. Antigamente era retirado toda a mama da paciente e isso era até um tabu na mastologia, mas hoje em dia não é mais. A paciente ela pode ter um tratamento eficaz para o câncer de mama, não tendo que tirar a mama toda através dessas tecnologias como o clipe metálico pré-cirúrgico. E no mesmo ato operatório, se tiver anexos axilares, alguns nódulos? Sim, na parte do estadiamento, no início, a gente já procura alguma alteração axilar
Por quê? Porque o câncer de mama, a principal via de disseminação é o linfonodo, é a via linfática. Então, para onde ele vai primeiro vai ser para a axila ou para o linfonodo. Então, no início, a gente já faz esse estudo, esse estadiamento, e depois a gente faz novamente. Caso haja necessidade, a gente faz ou a biópsia do linfonodo sentinela, que seria a retirada de um linfonodo, ou o esvaziamento da axila por completo. Existe, é real e palpável, a existência de câncer de mama em homens. Existe. Não é isso? E que medidas? Como é que o homem vai perceber ou... Geralmente as esposas que exploram bastante, as mulheres... e indicam, né, e sugerem, assim, tá até como uma roupa, uma gravata que você deve usar, né, sempre a sugestão e o toque feminino. Muito bem. No homem, ele pode fazer também o autoexame? O autoexame, inclusive na mulher, ela não é indicado como rastreamento hoje na sociedade brasileira. Sim. Ele é indicado para autoconhecimento, para a mulher poder conhecer o seu próprio corpo e aí, se algo mudar e ela perceber, ela corre mais rápido para o médico, mas isso não é considerado um rastreamento. O homem, ele também pode fazer o autoexame e não existe um rastreamento recomendado pela sociedade. Não existe o homem, a partir de 40 anos, fazer a mamografia, porque cânceres de mama em homens, apesar de existir, são muito raros. Eles apresentam apenas 1% de todos os cânceres de mama. Então, o homem, ele, para perceber isso, ele pode fazer o autoexame em casa para se conhecer e, se ele notar qualquer nódulo, principalmente, ou assimetria, uma mama está maior que a outra, ou uma saída de qualquer secreção pelo bico do peito, seja ela sanguinolenta ou transparente, ele deve procurar um mastologista. E quanto a esse aspecto, mas sempre segue aquele A, B, C, D, quer dizer, o A do aspecto, né? O B das bordas. Exato. Das lesões, né, que você fala. Sim. Exato. Hoje em dia a gente faz um exame mais global. A gente faz primeiro uma inspeção estática, vê se vai olhar para a mama, vai ver se tem alguma diferença apenas no olho. Depois a gente pede para que o paciente faça alguns movimentos e esses movimentos a gente vai ver se tem alguma retração, algum abaulamento, e aí depois a gente parte para o toque. Se tiver algum nódulo, a gente vai descrever a borda do nódulo, se está fixo, se está móvel, da mama e também na axila da mesma forma. Eu não sei se tem mais imagens aí, eu acho que tinha, além dessas, mais umas anteriores. Estas aí... Essas também são imagens de mamografia, tanto na incidência crânio-caudal em cima, como a incidência médio-oblíquo-lateral embaixo. São as duas incidências que a gente pede para rastreamento de mama. E ele mostra um desenvolvimento da lesão. Em 2018, você vê que existe essa parte branca, é uma parte que a gente chama de tecido fibroglandular. E uma parte mais preta é a parte da gordura, que a mama é formada por esses dois componentes. Então, você vê que em 2020, essa parte mais branca, ela fica um pouco mais branca. E isso quer dizer que houve um desenvolvimento, uma assimetria em desenvolvimento. Isso é uma lesão suspeita que deve ser biopsiada. Eu fui procurado por uma senhora com... Jéssica, veja aqui essa mamografia, não sei o quê. Aí tinha um nódulo, né? Aí, para acalmar, né, disse, olha, nem todo nódulo é câncer, né? Então, Exatamente. Você tem que procurar. Eu trabalhei bem, ela ficou mais calma. Essa pergunta que se faz, que você pode estender aos nossos telespectadores e telespectadoras, que nem todo nódulo é cancerígeno. Nem todo nódulo é cancerígeno, exatamente. Existem nódulos benignos na mama que podem diferenciar de acordo com a idade e com a histórica do paciente. Então, existem nódulos causados, às vezes, por trauma, por cirurgia, ou, às vezes, nódulos que são nódulos mesenquimais benignos, que são causados pela nossa própria fisiologia, que geralmente são os fibroadenomas. São os nódulos mais comuns nas mulheres, principalmente numa idade de 20 a 35 anos. E são nódulos benignos que podem ser acompanhados, a não ser que eles cresçam ou que eles mudem a sua forma, a sua margem. E aí eles devem ser biopsiados. Geralmente esses nódulos benignos, né? É feita a punção antes, como é que detectou o nódulo? Tem alguns nódulos que não precisam fazer punção.
porque eles já são caracteristicamente benignos. Então, a gente olha 3 coisas no nódulo. A gente olha a margem, olha a forma e olha a densidade. Seja densidade da mamografia ou ecogenicidade no ultrassom. E todas essas informações juntas, elas vão dar aspectos benignos ou aspectos malignos, que vão ser classificados numa tabela radiológica chamada BIRADS. Essa tabela ela é da CBR, que é da Sociedade Brasileira de Radiologia, e eles são classificados dessa forma. Se eles forem... Essa classificação, né? Você vai dizer. Exato. Se eles forem classificados, essa classificação ela é interpretada pelo médico através de porcentagem. Sei. Se eles forem classificados como 1 ou 2, significa 100% de malignidade. 3, 98% de malignidade. Por que não é 100%? Porque foram vistos pela primeira vez. Então, nódulos vistos pela primeira vez, eles devem ser acompanhados, que são esses casos de acompanhamento. 4 ou 5 são nódulos suspeitos e devem ser biopsiados. Então, dependendo de todas essas características, a gente vai fazer a punção ou não. Maravilha. Atividades físicas, alimentação, tem assim o seu papel na prevenção do câncer de mama? Muito. Hoje em dia já tem estudos que comprovam que atividade física e boa alimentação, além de prevenir o câncer de mama, eles ajudam naquelas pacientes que já têm diagnóstico. Então, as pacientes que estão tratando o câncer de mama não devem parar a atividade física e não devem ter restrições alimentares, mas elas precisam ter bons hábitos alimentares e não precisam parar de fazer musculação, parar de fazer atividades físicas como corrida, por exemplo. Pelo contrário, isso melhora e aumenta a chance do tratamento e da cura. Quais os exames, além da mamografia, podem ser utilizados nessa investigação? A ultrassonografia? A ultrassonografia e a ressonância são exames complementares, que não fazem parte do rastreamento. Mas alguns casos, como pacientes com mamas densas ou pacientes que não tenham achados não conclusivos na mamografia e no ultrassom, a ressonância ela também pode ser indicada. Existe a mamografia em 3D? Existe. Hoje em dia existe a mamografia digital, antigamente era como mamografia convencional, e hoje em dia existe a mamografia digital e a tomossíntese. A tomossíntese ela é capaz de fazer a mamografia digital em vários cortes, e aí esses cortes eles diminuem a reconvocação da paciente, porque a gente consegue ver cada partezinha da mama de forma adequada, e elas também diminuem o número de biópsias, porque a gente consegue ver melhor através do parênquima mamário. Uma mulher se toca ou vem a mamografia, um nódulo, existe alguns aspectos fenotípicos, né? Algum comportamento, ou se percebe alguma alteração nela mesma, assim, para dizer assim, alguns sinais, os sintomas, né, que são compatíveis com CA de mama? Tem. Os nódulos que eles são mais duros, mais pétreos, eles são mais compatíveis com câncer de mama, são mais suspeitos. Aqueles que crescem também de forma muito rápida ou associados a lesões, às vezes úlceras, às vezes nódulos associados na axila ou até descarga papilar sanguinolenta, tudo isso associado aumenta a suspeita para câncer de mama. Nós estamos assim, final de julho, nós temos agosto, setembro, outubro. Em Outubro Rosa, essa campanha, né? E, obviamente, os homens aqui devem também olhar assim e dizer, olha, tem alguma coisa estranha em mim. E deve participar também dessa campanha, né? A campanha do Outubro Rosa, ela é para prevenção. Ela é prevenção e combate ao câncer de mama. Então, os homens, eles não têm essa necessidade de fazer a mamografia para prevenção. Porém, se eles tiverem sintomas, eles devem procurar o mastologista. Mas as mulheres, sim. As mulheres, elas têm essa indicação de fazer a partir dos 40 anos esse rastreamento mamográfico para prevenção do câncer de mama e diagnóstico precoce. Às vezes a gente fica falando, você está assistindo aí, está nos acompanhando, e estatísticas mostram a grande incidência, né, de câncer de mama por ano. Tem algum desses números?
Então, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente nas mulheres hoje, tirando o câncer de pele não melanoma. E a mortalidade é o câncer que mata mais mulheres hoje em dia. Então, o rastreamento mamográfico, ele é importante por conta disso, para o diagnóstico ser precoce e a cura e evitar que a mortalidade venha, porque tem cura. As pacientes que são diagnosticadas no início, que a gente chama de estadiamento T1N0, elas têm 99% de cura. E isso só é possível através dos exames de rastreamento. Tá vendo aí? Então vamos chamar o nosso repórter de rua numa sua primeira etapa. Atenção, Gerson Cababonda Viçosa. Hoje você está entrevistando uma pessoa muito importante, uma mastologista, e depois eu vou dizer o meu segredo com essa mastologista. Nós estamos aqui na rua, como repórter de rua, entrevistando uma das pessoas que se encontra aqui na praia de Jatiúca. E ela vai fazer a pergunta, mas não vai se identificar. O que é a dúvida que a senhora tem a respeito do câncer mamário? Então, muita gente tem dúvidas sobre a diferença entre os nódulos benignos e malignos. Eu gostaria que ela pudesse falar sobre isso e o tempo, né, para tratar ambos. Olha aí, até já trabalhou. A gente falou um pouquinho, né? Então, existe realmente essa diferença e essa diferença é vista nos exames. Além do exame físico, o exame físico ele é mais difícil da gente fazer essa diferença, porque o tecido fibroglandular ele fica por cima e às vezes a gente não consegue palpar ele de forma tão delimitada. Então, nos exames, como eu já tinha falado, a ultrassom mostra a forma, a margem, a forma redonda, circunscrita, hipoecóica, tudo fala a favor de benignidade. Agora, aqueles nódulos mais borrados, com margem borrada, margem especulada, muito fixos na caixa torácica, esses sim são mais suspeitos para câncer de mama. Eu vou aproveitar agora, vamos saber da surpresa que esse rapaz tem. Vamos lá, Pádua. Gerson, hoje você está entrevistando a minha sobrinha e neta ao mesmo tempo. É a Laís, que se formou, evidentemente, em João Pessoa, depois fez estágio lá em São Paulo e agora está aqui de volta. Então, eu vou fazer duas perguntas a ela. Uma, pelo fato dela ser minha parente, eu vou fazer uma pergunta fácil e a outra mais difícil. A pergunta mais fácil é sobre o CPF dela. Qual é o CPF? E a segunda é se, pelo fato do sexo masculino ser mais disposto a não ter doença, a mulher evidentemente se cuida mais. Eu pergunto para ela se o câncer de mama é comum também no homem. Um grande abraço, um beijo na Laís e muito obrigado pela oportunidade. Aqui o repórter de rua falando diretamente da Jatiúca para os estúdios. Esse Pádua. Então, meu tio Antônio de Pádua é uma pessoa muito querida por mim e pela minha família. Uma das pessoas que eu disse que também eram médicas, a esposa dele, a tia Marta. Então, são muitas das pessoas que me influenciaram a ficar nessa carreira. Olha que bom. Né? Em relação ao câncer de mama no homem, existe, como eu já falei, existe câncer de mama no homem, mas não é algo comum. É algo raro que está presente apenas 1% de todos os cânceres de mama. Então, apesar de existir, o rastreamento não deve ser feito, mas a gente deve sempre ficar atento também
no caso do homem, em relação à mama. Os 3 principais sintomas que ele pode sentir em referente a câncer é o nódulo, a assimetria, que é a diferença entre o câncer de mama e outro, e a descarga papilar, que seria a saída de qualquer substância, seja sanguinolenta, qualquer secreção pelo bico do peito. Chamar muita atenção também com relação à genética, né? Também. A genética ela também pode estar envolvida e ela é muito mais comum estar envolvida quando tem caso de câncer de mama no homem. E tanto que é um dos pré-requisitos para a gente ver se precisa fazer ou não um mapeamento genético. Porque caso de câncer no homem não é tão comum, então a genética ela pode estar muito associada. Ele quis saber também do seu CPF. Pois é, do meu CPF. Acho que essa pergunta é tão fácil que eu não vou nem responder, né? Mas eu me identifico como mastologista. Não é a sua identidade. É a minha identidade, né? Mas também tem um CPF da ginecologia. Da também tenho. Maravilha. Vamos trazer mais um aí. Olha, tem umas fotos aí? Traz umas fotos para... Eu acho que ele quer descobrir seu CPF aí, por onde você andou também. Deixou as impressões digitais. Olha aí, essa daí. Essa é uma foto na minha residência de mastologia, lá em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Aí tem meus chefes, Dr. Guilherme, tem meus amigos, meus residentes, meus R iguais, meus R menos, era muito bom. Que bom. Tem mais? Mas... Aí meu casamento. Meu esposo também é médico, ele é urologista, inclusive já participou aqui do programa. Professor Matheus. E ele é uma pessoa que me inspira bastante. Maravilha. Próximo. Tem um vídeo agora, né? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Melo, urologista, esposo da Laís. É com imenso orgulho que eu tenho aqui para falar dela, dessa mastologista, além de tudo uma ótima esposa, uma ótima colega de trabalho também, uma grande amiga, né? Seu sucesso é o meu sucesso pequeno, você está de parabéns, está ganhando espaço a cada dia mais aqui na região, muito bem formada, muito bem decidida de suas coisas, muito bem organizada e orientada, certo? Meus parabéns, fique feliz pelo seu sucesso, desejo cada vez mais que você possa ser mais feliz ainda. Estou aqui para tudo que você precisar e juntos a gente vai caminhar longe. Fé em Deus. Grande abraço. Olha aí, esteve aqui, quando ele estava aqui, estava falando de urologia, ele estava bem solto assim, mas falar de você assim, ele ficou falando com o coração, ficou tímido. Ventríloco, falando. O Matheus é uma pessoa muito importante na minha vida, eu conheci ele na faculdade, a gente fazia medicina junto lá na Paraíba, e aí a gente começou a namorar nessa época, namoramos muito tempo à distância, pelo fato da medicina ter nos separado. Então, a gente foi fazer residência em São Paulo, ele foi fazer em Belo Horizonte, depois passou a fazer em Recife. E aí, no final, a gente conseguiu se encontrar. Acho que quando a gente quer, né? Quando a gente ama de verdade, a gente supera, ultrapassa. E a medicina nos uniu e nos separou ao mesmo tempo, mas depois nos uniu novamente. Então, eu sou muito grata a ele. Ele é uma pessoa que me inspira bastante. É um profissional muito dedicado. É um rapaz muito responsável, então tudo isso me admira muito, como esposa e como profissional também. É verdade, eu fiz um pedido a ele para atender um paciente, ele disse, não se preocupe, deixa o resto aqui comigo. Ele mesmo ligou para a filha do paciente. Ele é muito atencioso. Maravilha, maravilha, então tem que agradecer. Tem um soneto de um poeta paraibano, que é Ronaldo Cunha Lima, que conta uma história onde não se superou o amor, né? A medicina separou mesmo e não teve jeito. E o soneto eu declamei e uma médica começou a chorar. Porque se separaram e voltaram a se encontrar 40 anos depois. E um separado e outro viúvo, né? E tudo certo para se ajeitar. E uma neta disse, vó, se a senhora voltar, não sou mais sua neta. O soneto diz assim, é bem melhor a gente não se ver. A distância elimina as cicatrizes de um amor que morreu, mas que tem raízes que com o tempo também irão morrer.
O melhor que se faz é entender que distantes seremos mais felizes. Eu nunca saberei o que tu dizes e o que eu digo jamais irás saber. Mas quem sabe um dia, já velhinho, encontre com você no meu caminho, cheio das lembranças que guardei, e você, sem mágoa e sem desgosto, presentear-me com um beijo no meu rosto, dizendo bem baixinho, eu já te amei. Linda. Quando eu declamei, a colega começou a chorar, porque ela estava tudo certo para voltar, né, para dar continuidade, mas não conseguiu. O capricho da neta falou mais. Mas nós temos um outro vídeo aí. Olá, Gerson. Olá, Laís. Laís participa de modo privilegiado desse programa que apresenta os novos valores e os valores antigos da medicina alagoana. E eu fico muito orgulhoso de vê-la nesse programa, sabendo da dificuldade que ela teve na sua formação inteira, muito dedicada, e ela exerce a medicina hoje com muita qualidade técnica e também humanidade, o que é importante, principalmente na área dela, que é a área da mastologia, que lida tanto com patologias benignas, mas uma grande maioria de tumores cancerígenos, que deixam os indivíduos mais sensibilizados, e o médico também tem que estar sensibilizado em relação a isso. Essa menina, ela fez uma formação técnica muito boa, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou o pai dela, porque a sua capacidade resolutiva é alta. Obrigado, Laís. Um beijo. Para chorar, né? Esse é meu pai. Ele também é médico, ele é urologista. Meu pai é a minha maior inspiração de todas, assim, disparado. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Ele é um profissional muito bom, muito competente. Então, quando eu fiz medicina, eu fiz para ser igual a ele. Ele é uma pessoa que me inspira hoje e eu sei que vai me inspirar sempre pela personalidade dele. E a gente, às vezes, mistura o nosso lado humano com o nosso lado profissional, que é isso que deve acontecer, eu acho, para a gente ser um bom profissional. Verdade. E ele é o meu maior exemplo na minha vida toda. Se não fosse ele... Nesse momento... Exatamente. Se não fosse ele, eu não tinha formado. Essa é a minha formatura de medicina. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Ele é uma pessoa que me incentiva bastante. Na minha residência, passei por muitos perrengues, muita vontade de desistir pela distância, por milhões de situações que acontecem na residência. Mas ele é a pessoa que ligava e falava, não desiste, fica, vamos dar mais uma chance. E graças a ele que eu tô aqui. Que coisa boa. Para ele já é avô? Oi? Ele já é avô? Meu pai não. Não. Ainda não. Mas já vou declamar uma poesia aqui. Saiu de ontem, mas Pádua, né? Pádua que considera... hoje, esse programa tem reprises, mas Dia dos Avós. Hoje é Dia dos Avós, Santana e São Joaquim, pais da Virgem Maria, descendentes de Elohim, por serem avós de Jesus, são aos ancestrais da luz, nossa gratidão sem fim. Todos os avós são assim, cautelosos e diletos, ricos em sabedoria, depositários de afetos com doces e estribilhos, cantam canções para os filhos e cantam louvores aos netos. Depois virão os bisnetos e encantam todos nós a cadeia hereditária. Vêm os trisnetos após, na árvore genealógica se destaca a lógica, parabeniza os avós. Cantemos em alta voz um tão suave encanto para a vovó e o vovô. A vós que amamos tantos, ofertamos nosso amor, além de um buquê de flor, o Divino Espírito Santo. Parabéns todos os avós, né? Parabéns os netos também, que têm os avós para poder sentar no colo e ouvir historinhas. Doutora Laís, nós estamos assim, terminando nosso programa, perguntas que não podem deixar de existir, né, na sua atividade, né? Assim, o que é que lhe dá mais alegria dentro da mastologia? O que me dá, muitas coisas me dão alegria dentro da mastologia, mas o que eu acho que me encanta mais é o fato da gente poder melhorar a qualidade de vida daquela paciente, que ela poder agradecer no final porque a vida dela melhorou, seja com a cura ou não.
que às vezes a gente não consegue realmente dar cura para ela, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, consegue promover com que ela viva melhor, um pouquinho mais feliz, com a família, sem aquele sintoma que estava incomodando tanto. Acho que esse é o que mais me alegra. E que diria para algumas mulheres, antes que outubro que venha, né? Para que, assim, são tão ocupadas nas tarefas domésticas, estão ocupadas nas suas atividades profissionais e negligenciam. Estou dizendo, tão, assim, fica até pesada essa palavra, negligenciar. Ou seja, não tem um tempo disponível para si mesma, né? Então, o que poderia dizer para essas mulheres? A gente orienta sempre que realize o autocuidado. E não adianta nada a gente trabalhar, a gente viver tanto nessa correria e depois ficar doente. Então, eu oriento sempre que realize a mamografia, o rastreamento, porque a prevenção do câncer de mama, ele tem a possibilidade da cura. Depois que passa esse tempo, a gente às vezes não consegue fazer o melhor tratamento. Então, o ideal é que realmente pare, vá no seu ginecologista, vá no seu mastologista, faça os exames. Acho que um tempinho no nosso dia, um tempinho no nosso mês, muda todo o nosso futuro. E não precisa ser só no Outubro Rosa. As pacientes, elas podem procurar os mastologistas em outros meses e até melhor, porque no Outubro Rosa fica muita gente para fazer mamografia, a fila triplica. Então, se puder procurar antes, é só uma vez por ano na maioria das vezes. Então, acho que um tempinho no nosso mês vai mudar nosso futuro. E essa mulher pode dizer para as outras, viesse só no Outubro Rosa, eu já fui em agosto. Exatamente. Foi antes. O que é que tem a mastologia, assim, de futuro, né? O que é que pode crescer mais ainda nessa? Você já falou de algumas cirurgias que são retiradas só do nódulo, mesmo com aquele localizador, tira isso. Exato. Não precisa fazer a mastectomia. Né? Além disso, que outros tem drogas, tem substâncias. A mastologia, ela cresce muito, muito. Só o fato da gente hoje saber os diversos tipos de câncer de mama que existem, isso já é um avanço. Porque hoje a gente consegue fazer o tratamento individual, que a gente chama de terapia-alvo. Cada tipo de câncer tem aquele alvo da medicação que vai atuar naquele tipo específico. Então, isso é um estudo que a gente chama de imunohistoquímica e ele está crescendo cada vez mais. Além disso, com o diagnóstico desses cânceres diferenciados, as medicações estão surgindo. E aí elas são medicações mais potentes, com menos efeitos colaterais. Que hoje em dia a gente se sabe que a quimioterapia, as medicações contra o câncer têm muito efeito colateral e acaba assustando um pouco aquela pessoa que vai fazer o tratamento. Mas hoje em dia é o que está mais evoluindo, as medicações com mais potência e menos efeito colateral. Se a mulher procura hoje um mastologista e dependendo do exame, né, tem 95% de cura, ela só vai procurar a mastologista ou o mastologista. Mas se ela deixa para procurar depois, ela vai precisar do mastologista, do psicólogo. Do oncologista, da radioterapia, do psicólogo, da nutrição. Aí vai ocupar mais tempo. Mais tempo. Maravilha. Religiosa? Sou católica. E Deus nessa sua atividade? Eu sempre pergunto às pacientes qual é a religião delas. Que eu acredito que quando a gente tem fé e quando a gente confia em algo, e quando a nossa cabeça está boa, nosso tratamento muda completamente. E eu tive um caso recentemente de um parente que estava doente e foi nessa época que eu percebi que a fé, ela move montanhas de verdade. De verdade. Então, assim, não tem para onde fugir. Eu acredito muito, muito em Deus. Eu acho que não existe obstáculos para Ele. Existe para a gente, que é ser humano, mas para Ele não existe. Então, sempre eu falo para as pacientes, a gente vai fazer o que eu posso, mas Deus, Ele é capaz de tudo. Então, quando a gente tem religião, quando a gente acredita em alguma coisa, eu acho que o tratamento melhora bastante. Maravilha. Então, a gente agradece a você.
pela sua presença aqui, toda a equipe técnica, em especial Josiel, que está aqui conosco. E nessa certeza de sua fé, nós também podemos dizer aos nossos telespectadores que na próxima semana nós estaremos aqui, quem sabe, com seu pai, não é? Vai depender dele estar aqui presente. Se Deus quiser, nós estaremos com mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.